Gente, Carlinhos era político, mas era político nato, não sabe? E como na nossa família também, eu principalmente, eu era doida com política. Na ordem dos filhos, eu sou a segunda, Carlinhos é o oitavo. O Carlinhos, criança, era alegre, focado, teimoso, tranquilo e observador. Carlinhos, o primeiro banho em casa, que antigamente, no tempo do Carlinhos, ele já foi para o hospital. Mãe já foi para o hospital para tê-lo. E o primeiro banho em casa que ele tomou, quem deu fui eu. Em toda a vida, Carlinhos foi muito engraçado. Ele era teimoso. Quando eu queria uma coisa, eu teimava naquilo. Teimava de ser insuportável. E ele tinha, sabe o quê? Uma qualidade que chamava subversivo. Então, ele era considerado subversivo porque ele era mesmo, tinha um espírito assim, de gritar contra as injustiças sociais. Principalmente, me deu um trabalho, porque onde a mãe está, né, onde o filho está, a mãe está. Custe o que custar, né? Eu sempre fui assim, porque eu também, eu me orgulhava dele, porque eu também era isto. Eu gostava de gritar contra a injustiça desde pequenina. Lá em Porto Alegre, ele passando em frente à escola de Direito, então tinha uma árvore que deveria ser cortada, né? E essa árvore era uma árvore bastante frondosa e uma árvore importante ali na sombra da região. E aí, quando ele chegou e conversou com o pessoal não arredou, ele subiu na árvore. Mas foi um ato assim que ficou registrado, né, na memória de Porto Alegre, tanto que anos depois, eu acho que foi uns 20 anos depois, ele foi, não sei bem a data, ele foi homenageado e nesta árvore hoje tem uma placa, né, com o nome dele. Eu queria lembrar que é muito importante que numa família grande os filhos são um pouco filhos e um pouco irmãos. E nesta ida, por exemplo, de Carlinhos para Montes Claros, ele deu um passo gigantesco na condição dele de profissional, de homem e de um ser que atua na sociedade, porque eu tenho certeza que em Montes Claros ele faz a diferença. E nós temos muito orgulho disso. Um beijo, Carlinhos. Carlinhos, você pode ter certeza, eu estou dando agora aqui uma entrevista, fui surpreendida por uma entrevista, que eu fiquei toda orgulhosa de você. Esse orgulho santo que leva a gente a fazer uma história para o resto da vida. Enquanto você viver, sua mãe está aqui, feliz, não sabe, vendo o seu rostinho lindo, de menino teimoso, que quando quer uma coisa, você teima. E eu não tenho medo, porque isto é de nossa família. Nós teimamos pelo bem comum. Nós teimamos pelo bem comum. E essa
teima é um orgulho para o meu coração de mãe. O que eu tenho a dizer a respeito de Carlinhos, tanto como irmão quanto como ativista da causa ambiental, é a profunda coerência com seus ideais e principalmente a sua humildade como pessoa, a sua simplicidade. Antes de mais nada, ele consegue enxergar no outro o sujeito, a pessoa, antes de qualquer outra coisa, não é? Mas falar de Carlinhos, da história de Carlinhos, da história do Centro de Agricultura Alternativa e de outras entidades da região, como a Comissão Pastoral da Terra e a Casa de Pastoral Comunitária, essa história deles se confunde com a história das lutas sociais no norte de Minas. Naquela época era um grupo de pessoas muito reduzida que trabalhava com esse tema de sustentabilidade, agroecologia, agricultura familiar. E o Carlinhos, naturalmente, desde aquele tempo, desde antes daquele tempo, ele se interessava por isso e passou a se dedicar integralmente a isso a partir de quando ele foi para compor a equipe do CA. E a gente acabou, as pessoas que transitavam em torno nas retas, de alguma forma, ainda que não fossem do CA, a figura do Carlinhos nos articulou no CA. Né? E a gente sempre foi parceiro no processo de construção desse fortíssimo movimento social, que Carlinhos é um ser mítico que fez essa coisa acontecer. Né? Eu brinco, mas falo sério, porque a força de Carlinhos, que se não fosse Carlinhos, com essa doçura dele, com a tranquilidade, com a luz, com o carinho, o amor dele, eu não sei se esse movimento nosso teria essa força que tem, né? Pois é, então, né, nessa época então, que a gente começou a se conhecer, já marcava muito esse perfil do Carlinhos, né, de ser uma pessoa muito vinculada às organizações, vou chamar de camponesas, né, do norte de Minas, né, dos trabalhadores rurais, sindicatos, a CPT e tal, e uma pessoa que tinha muita confiança do povo, desse povo, né, dessas organizações e tal. E a presença do Carlinhos com a gente, ela meio que avalizava, dava um aval de confiança, né, para a gente desenvolver isso, que seria um centro de tecnologias alternativas, um centro de agricultura alternativa voltado para a emancipação dos camponeses, voltados para o apoio, né, para a geração de alternativas, para apoiar os camponeses nas suas lutas, né, desde a luta pela terra até a luta por produzir em condições mais dignas, produzir em condições mais ecológicas, mais saudáveis, né. É a questão da agroecologia, né, da busca da alternativa produtiva a um modelo alternativo de agronomia ou de sistema de produção para os pequenos, porque naquela época a gente chamava pequenos produtores, hoje agricultores familiares ou comunidades tradicionais, em que conjugar o saber local, do sistema de produção local, com o saber técnico. Né? Essa foi a grande coisa do jovem Carlinhos, que trouxe para a região. Né? Carlinhos, eu lembro de você aqui na Santa Rita dando um curso de como preparar o adubo orgânico no meio do esterro de gado de palha, e que você fazia tudo isso para que nós, a agricultura, aprendesse a lidar com essa tecnologia. Aquela humildade sua, aquele jeito de trabalhar, jamais eu esqueço desses trabalhos seus. Eu vou te falar, eu admiro muito o trabalho do Carlinhos, que é uma pessoa que sabe muito, e ele não é aquela pessoa que, às vezes, que quer aparecer do que sabe. Ele é uma pessoa que sabe, mas que também está querendo aprender. Então isso é uma coisa que eu vi muito forte no Carlinhos, essa pessoa de ensinar e de ouvir a gente, aproveitar os conhecimentos que a gente tem, né, que muitas vezes a gente vê técnico, uma pessoa, um coordenador que está à frente do movimento, não são todos, que toda regra tem exceção, mas uma boa parte da pessoa ele acha que ele sabe tudo e que não aproveita aquilo pouco que o agricultor sabe. Isso é uma coisa que eu pude perceber bem no Carlinhos.
essa facilidade de ensinar e de dizer que eu estou aprendendo com vocês, né? Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi no Carlinhos. Essa questão do trabalho, que você tem uma agricultura sustentável, pelo menos, que você tem ela ao longo dos anos, né? Tanto na base da saúde e na base da preservação da natureza. E o Carlinhos foi um grande orientador nessa área, que ele vem trabalhando com as populações tradicionais, e ele faz um grande trabalho nesse norte de Minas todinho, e a nível nacional e até a nível internacional, pelo menos, ele é um destaque sobre essas populações, pelo menos o povo acredita, e o trabalho vem dando certo ao longo dos anos. Mas Carlinhos talvez seja a expressão mais significativa, mais pungente da incorporação da alma do Cerrado, da alma dos povos do Cerrado. Na parte da agroecologia, o Carlinhos colaborou muito. E também na parte de pessoa conviver com a natureza, viver com os animais, viver com a floresta, viver na roça, né? O geraizeiro, como é que trabalha, o que deve fazer, o que não deve. Ele é um rapaz muito excelente nessa área aí, porque ele é um cara, para mim ele é o tudo, sabe? Que é o Carlinho, que é a pessoa mais indicado que teve aqui e que mais trabalhou nessa área, que não ajudou, não foi só a gente, foi o município e o norte de Minas Gerais. Isso que eu aprendi, que essa forma de agroecologia tem que ser dessa forma. A pequena agricultura familiar, ela só vai funcionar quando as pessoas tomarem esse conhecimento de estar plantando esse conjunto de plantas, né? Uma de uma forma, outra de outra, mas que tudo tem um valor, seja para nosso alimento, seja para alimentar a terra, seja para alimentar os passarinhos, seja para alimentar os insetos que precisam também alimentar. Então eu vejo dessa forma e com isso eu tenho aprendido que é só assim que nós valorizamos a vida, porque tudo tem vida, né? Precisa ser respeitado e que seja vivido também. E quando ele foi fazer o mestrado dele, em que ele se aproximou, em decorrência do programa que ele foi estudar lá na Espanha, da antropologia, aí ele percebeu uma outra coisa. A questão de que esse sistema produtivo, ele não pode estar desarticulado do modo de vida das pessoas, não pode estar desarticulado do que as pessoas são, como elas se afirmam diante do mundo, e nem como elas se veem uns aos outros, e como elas afirmam seu pertencimento. Né? E aí o CA deu um salto, o trabalho do CA deu um salto fantástico, e o movimento social foi junto. Né? É porque foi uma outra forma de ser articulada toda essa força que existia aqui. A partir da força do povo. Né? Ensinou que a gente deve, assim, não ter, assim, eu como diz, não ter orgulho de dizer assim, eu sou um geraizeiro, né? Ele ensinou isso, que a gente não deve ter vergonha, ou melhor dizendo, daquilo que a gente é. Então que muitas vezes o que a gente via e vê até hoje, na maioria de algumas pessoas de outras regiões falavam, o Gerais é atrasado, o geraizeiro, tem até um ditado, geraizeiro é cacunda de brina e tal, é atrasado, não sei o quê, é perrachado, mas não é. A verdade é que cada entidade tem seu valor. Aí, como dizia outra coisa, a gente tem que começar a valorizar aquilo que a gente é, valorizar o bioma onde a gente vive, né? Então, o Gerais para nós é uma coisa fundamental. Como diz, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Gerais, que nasci e criei no Gerais, e com as proteções de Deus eu vou morrer no Gerais, porque eu não tenho nenhuma assim, rejeição de ser geraizeiro, eu não tenho dúvida, eu não tenho assim, a falar, eu não posso falar, esconder que eu sou geraizeiro, esconder que eu estou nessa luta, eu falo em qualquer lugar que precisar que eu sou geraizeiro com orgulho de ser. Nós nem sabíamos o que era geraizeira, a gente não sabia valorizar a cultura que tinha. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a gente tinha vergonha de falar que era geraizeiro. Quando falava que era geraizeiro, para a gente era uma negação. E aí, com essa proposta dele de ser geraizeiro, a importância que é ser geraizeiro, a importante que é ser catingueira, a importante que é, né, naquela época nem se falava quilombola, né? E aí, então, nessa discussão, eu principalmente aprendi a valorizar. Hoje tenho orgulho de dizer que sou geraizeira. Para mim, né, é a primeira pessoa que realmente consegue enxergar os geraizeiros a partir dos próprios geraizeiros. Né? Assim, ele abre uma porta,
né? Ele abre uma porta que muitas outras pessoas passaram e estão passando por ela, né? Então, assim, essa porta que ele abriu para a gente enxergar os Geraizeiros, ela é uma porta importante porque ele sai do campus, porque a gente enxerga as coisas muito separadamente, né? Então, ele conseguiu juntar características culturais, características ambientais, né? O tipo, né, humano geraizeiro. Ele conseguiu abrir, né, um mundo dos geraizeiros. Para mim, né, foi uma porta de entrada. Então, enxergar os geraizeiros, eu entrei pela porta que ele abriu. E admiro também uma outra coisa que é uma admiração grande, a facilidade que ele tem de entrosar com esse povo e fazer esse povo se sentir pessoa, né? Se sentir amado e saber que geraizeiro é uma palavra interessante e que ser geraizeiro é bonito ser geraizeiro. O que ele ensinou a gente mais é ser o que é, as pessoas ser o que é, sabe? Não adianta a pessoa ser um agricultor familiar, ser um geraizeiro, um vazanteiro, uma coisa assim, chegar na cidade e falar que é outra coisa. No final não é, né não? Então a pessoa tem que ser o que é mesmo. A cultura que ele ensinou a gente é a gente valorizar o que a gente é, a cultura da gente. São pessoas assim, né, que quando encontram também, né, espaços que eles possam, né, crescer, que eles possam pesquisar, que eles possam caminhar, né, que contribui de forma assim, incontestável, de forma fundamental para a gente poder construir, né, essa ideia sobre o norte de Minas. E ele tira a força do povo, né? Porque ver Carlinhos trabalhando numa comunidade rural, é maravilhoso. Eu estou trabalhando com Carlinhos agora, depois de não sei quanto tempo, fazendo uma perícia antropológica com ele. Não, eu fico babando o dia inteiro, vendo o trabalho dele. Né? Que eu reajo de outra forma, completamente distinta. Eu reajo para cada pessoa de uma forma, ele é sempre mesmo, é doçura. O Carlinhos, ele é uma personagem, né? Porque ele tem enquanto profissional, ele é um grande profissional. Ele tem uma capacidade muito grande de elaboração, disposição. Eu nunca vi uma pessoa com aquela disposição, né? Para ele, sábado, domingo, segunda, terça, né? Qualquer dia da semana, ele está sempre ligado e conectado. Então, assim, ele é um profissional que, além dele fazer o trabalho, né, técnico, ele é uma pessoa de luta, né? O Carlinhos é uma pessoa que ele vai para a luta junto com as comunidades. Então, esse é um diferencial hoje que a gente vê de Carlinhos. Então, ele é uma pessoa que todos nós admiramos e temos o maior carinho por ele, porque para todos nós ele é um exemplo, né, de pessoas que contribuem bastante, né? Ele é sempre empolgado, né? Ele sempre empolga, né, nas discussões e os sonhos, né, e o trabalho ele ajuda bastante, né? A partir desse sonho que ele sonha longe, né? Então a gente vai tentando achar o caminho. Se a gente tivesse nesse norte de Minas, pelo menos umas 10 pessoas da forma do Carlinhos, com a capacidade que ele tem, né, com o raciocínio que ele tem e com a vontade que ele tem de fazer as coisas, né, que assim, para construir, ele não importa se é de noite, se é de dia, se é de madrugada, ele não mede esforço para construir as coisas. Então, assim, é coisa que a gente admira na pessoa, né? Mas o Carlinhos parece que dedica mais com as pessoas, assim, sabe? Ele parece que tem mais, assim, um jeito assim diferente, sabe? De entendimento, de interagir com as pessoas. É porque é o jeito dele ser, ele é diferente, né? Eu me sinto uma segurança muito grande nele. Eu costumo dizer, já falei isso muito lá no CAA, o Carlinhos é a cara do CAA. Então, assim, o CAA está escrito na cara do Carlinhos. É aquele Carlinhos, né, que não mede hora para desafio, né? Então, assim, o desafio faz parte da vida dele, eu acredito. É uma pessoa que é um sonhador, né? Ele sonha longe. Então, esse é uma personalidade importantíssima, porque ele consegue, né, diante das dificuldades, da realidade, às vezes das dificuldades, ele consegue buscar uma luz no fundo do túnel, né? Então, assim, e é uma pessoa que está sempre animado, né? Então, eu acho que o Carlinhos, ele tem
personalidade bastante forte, assim, né? Às vezes a gente até brinca que nós temos que, de vez em quando, trazer ele pro chão para ajudar, né? Porque senão ele voa, né? Ô João, o que você deseja para Carlinhos? E eu desejo o céu para Carlinhos. Tudo que, assim, não há nada que a gente possa pensar em Carlinhos, desejar ele de mal ou de ruim. A gente sempre deseja, para ver Carlinhos, a gente, né, o coração da gente deságua, oceana, né? Ele permite isso. E a gente quer isso mesmo, que ele socialize na gente, a gente nele, e vamos para frente. Né? Seja muito feliz. Tem 4 filhos, 3 maravilhosos, né? Soube bem criar os filhos. E que tem uma prole numerosa para continuar dando força aqui para o nosso movimento social. Carlinho, um beijo no seu coração, meu amigo. E a mensagem que eu quero deixar para Carlinhos é isso, que pedir a Deus que abençoe o trabalho dele. Pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine a mente dele, para onde ele estiver, por onde ele andar, que Deus possa estar iluminando a vida dele. Que pedir à Mãe de Deus, que é a Mãe nossa, a advogada nossa, que cubra ele com o manto sagrado dela, para que ele possa continuar fazendo esse trabalho que ele fez. E eu não esqueço dele, momentos algum. Onde ele estiver, eu sempre estou lembrando do trabalho dele. O trabalho que eu faço aqui, eu devo àquele pessoal do CA que me ensinou a fazer, e principalmente o Carlinhos, que acompanhou o trabalho da gente, não desmerecendo os outros. Mas eu vou falar para você, sinceramente, é uma pessoa que nunca vou esquecer. Durante eu estiver vivo e aguentar falar, eu não vou esquecer nunca do trabalho dele. Dizer que Deus acompanha ele, Deus abençoa, que dá proteção para que ele poder continuar esse trabalho bonito que ele faz, que é difícil de fazer, mas que precisa ser feito e que ele tem coragem de fazer. O que eu tenho a dizer para Carlinhos é que continue sendo exemplo para nós, não só para nós irmãos, mas para toda uma geração, de coerência com essa luta pelo meio ambiente, que é fundamental para a vida nossa e dos nossos filhos. Como companheiro, né, eu queria também homenagear, né, o companheiro Carlos Darel por esse prêmio, né, que ele vai receber, muito merecido. É um mérito pelo menos dele, e espero que juntos, né, que a gente podendo trabalhar mais tempo, e mesmo que não seja, talvez junto, eu desejo ele muita felicidade, muito sucesso, e que ele possa, talvez assim, o sucesso da vida dele é menor do que aquilo do sucesso que ele faz para as outras vidas das comunidades. Então eu desejo ele muitos anos de vida, felicidade e tudo de bom, familiar para ele, tudo assim, eu desejo para o Caldé, porque ele merece, pelo menos pelo grande homem que ele é hoje. O que a gente pode desejar para o Carlinhos realmente é sucesso nesse tanto de causa que ele consegue abraçar ao mesmo tempo, né? O Carlinhos é uma pessoa que enfrenta muitas, mas muitas causas mesmo, ao mesmo tempo. E essas causas têm uma característica, quase sempre tem uma característica comum, de serem consideradas pela maior parte das pessoas causas perdidas, né? O Carlinhos é um grande achador de causas perdidas, e o que a gente pode desejar para ele é sucesso nesse conjunto de causas que ele acaba encontrando formas de transformar em possibilidades, de transformar em potencialidades, de transformar em ações concretas. Que você siga aí por muitos anos teu caminho, saudável, feliz, desligado, simples como você é e solidário como você tem sido aí. E que a gente possa ainda estar juntos para contribuir com muitas causas aí do Cerrado, do povo do sertão, que tem muita coisa para fazer, nós sabemos disso, então, tem muita coisa para fazer ainda, né? Beijão, Darel! É um sonhador que ajuda a gente a sonhar juntos. Então eu acho que esse é uma mensagem que eu gostaria de estar deixando para o Darel, né? Que nós vamos ainda construir muitas histórias juntos.